4 professores na primeira aula de sexta-feira. Então, é o seguinte, hoje, na semana passada, um mês, a gente fez o capítulo 5 do livro. E hoje eu queria fazer o capítulo 4 com vocês, que é o Notícias de Todo Mundo. O livro que vocês têm, a gente já viu na aula passada, é o mesmo que eu tenho, né? Inclusive, por acaso, vocês têm o gabarito no final também, ou não? Sim, beleza, show. Então tá. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre texto jornalístico, né? Então, falar, porque cai bastante texto jornalístico, textos em geral, né? Mas texto jornalístico cai também no vestibular e tem alguns pontos essenciais na estrutura desses textos que são interessantes da gente destacar. Então, por exemplo, o texto jornalístico ele apresenta características que favorecem a discussão. Então, ele sempre vai estar apresentado nessa pirâmide invertida aqui. O que é isso? O primeiro parágrafo vai apresentar as informações mais importantes, né, que vão dar a notícia mesmo. Então, vai responder essas perguntas aqui no primeiro parágrafo. Quem, o que, quando, onde, por quê e como. Então, o primeiro parágrafo vai estar falando do que a notícia vai estar falando, o que está acontecendo. Depois vai apresentar detalhes importantes nos outros parágrafos e vai diminuindo a importância conforme vai caminhando para o fim do texto. Então, mais para o final, outras informações gerais, informações, etc. Mas o mais importante, né, você consegue tranquilamente saber do que um texto jornalístico está falando logo no primeiro parágrafo. É isso mesmo. E as informações mais periféricas vêm nos parágrafos seguintes. Outra importante característica de textos jornalísticos, né, eles usam o discurso direto, que é a reprodução exata da fala, que geralmente vai estar falando de alguém, né, o que essa pessoa falou, e vai colocar entre aspas uma citação direta, o que ela falou mesmo, do jeito que ela falou, para dar credibilidade à matéria, né? Porque vai usar a fala da fonte em vez da opinião do próprio jornalista. Então, por exemplo, se a gente observar esse primeiro texto que vai aparecer aqui no capítulo 4, ele fala sobre um encontro dos BRICS, né? Então, logo no primeiro parágrafo, ele resume o que está acontecendo, né? Ele responde aquelas perguntas: quem, onde, como, quando, por quê e como, né? Então, ó, de quem que ele está falando? Dos representantes dos países dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, gente, deu um branco. Quem que é o C mesmo? China e África do Sul. Então, ele falou aqui: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles encontraram, então os representantes dos BRICS se encontraram em Brasília em uma quinta-feira, dia 12 de fevereiro, para ratificar a agenda de cooperação de problemas da população até 2020. Então, isso aqui já está resumindo o texto inteiro. Certo? Então, consigo responder
todas as perguntas, ó. Os 5 Ws, né? De quem que tá falando? Dos BRICS. Do que está falando esse texto? É uma reunião dos representantes dos BRICS. Quando que aconteceu essa reunião? Em uma quinta-feira, Thursday, 12 de fevereiro de 2015. Isso aqui não está falando no texto, mas eu consigo ver, ó, no dia que essa notícia foi publicada. Né? Então, lá nas referências, que é super importante a gente olhar isso aqui, porque ele passa informações, às vezes, que podem ser úteis para a gente responder alguma pergunta. Eu sei que foi um texto, ó, de 13 de fevereiro de 2015. Então, esse encontro foi em fevereiro de 2015. Onde que ele foi? Em Brasília. E por que que eles se encontraram aqui? Para ratificar, para combinar, né, a agenda de cooperação dos problemas populacionais até 2020, certo? Então, nesse primeiro parágrafo do texto, a gente já consegue identificar tudo do que está falando. Aí depois ele está detalhando quais são os principais desafios, etc. Vai colocar a citação direta, ó, discurso direto, né? O Sergei, né, falou isso aqui. Então, é característica do texto jornalístico, né? Então, em um texto sobre uma reunião, nesse caso, de representantes de diversos países, geralmente são introduzidas informações gerais sobre o evento e seus envolvidos. Isso no primeiro parágrafo. Em seguida, aborda-se o que foi discutido, apontando as visões de seus participantes e a conclusão que chegaram como grupo. Isso já em outros parágrafos. E quando a gente lê, né, o texto aqui, BRICS, opa, você já sabe que tem alguma coisa a ver com os BRICS, né? O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, a gente ativa nosso conhecimento sobre esses países dos BRICS, que a gente tem de geografia, de outras matérias aí. E aí, o que é legal também do texto jornalístico é que eles usam bastante o tempo presente. Eles costumam falar de alguma coisa que está acontecendo no presente. Então, a gente nota o uso de dois tempos gramaticais em inglês, né? O presente simples e o presente contínuo, né? Que é o gerundismo, entre aspas, né? Que a gente tanto condena no português, né? Eles usam bastante essas duas estruturas aqui, esses dois tempos verbais, né? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles, mas a gente vai olhar um outro texto, que é o segundo texto que aparece na apostila de vocês, que é um trecho de um artigo da CNN. Então, vamos lá. Bati o olho aqui. Eu posso não saber uma palavra. Eu posso não saber uma palavra de inglês, mas vocês conhecem essa menina aqui, não conhecem? Sim. Sim, ela é a Malala, certo? Por que que ela é famosa? O que que aconteceu com ela? Vocês sabem? Ela foi vítima de atentado após querer estudar, tipo, no país de origem dela?
Exatamente. Ela foi vítima de um atentado porque ela queria que as meninas estudassem no país de origem dela, que é o Paquistão. Paquistão, né? É, Paquistão. Lá, né, é controlado pelo Talibã e as mulheres não podem estudar. E ela virou, então, um símbolo da luta pelo direito que as mulheres têm de estudar, certo? Essa é a Malala. Então, a estratégia para a gente responder perguntas sobre textos, a gente olha a pergunta antes, né? Então, vamos olhar a pergunta. Infelizmente, às vezes a pergunta vem em inglês também. Às vezes ela vem em português, dessa vez ela está vindo em inglês. Então, ele está falando alguma coisa de título, ó, title. Ele quer que a gente escolha os títulos apropriados para esse texto. Porque o texto, ó, ele está sem título aqui. E ele quer que a gente escolha os títulos apropriados. E ele dá umas sugestões aqui. Então, por exemplo, sem a gente ler o texto, a gente sabe quem que é a Malala e por que que ela é famosa, né? Então, a primeira sugestão de título é Escolas para Meninos e Meninas. Ela foca mais na educação feminina, que é o direito que ela luta para que todas as meninas possam estudar, né? Então, esse aqui não vai entrar aqui, ele está falando de boys, né? De meninos também. Religião contra a violência. A Malala, ela foi atacada, sofreu um atentado pelo Talibã, que é um grupo extremista, segue uma religião, né? Eles são extremistas religiosos. Então, against é contra. Então, religião contra a violência. Para o sentido, pela história da Malala, não faz muito sentido também isso aqui. Agora, fighting, lutando pelo right, direita, mas pode ser direito também, né? Então, ela está lutando pelo direito das mulheres de estudar. Lutando pelo direito das mulheres de estudar. Ora, pode ser, né? Pelo que a gente sabe da Malala, essa é a vida dela. Ela lutou pelo direito das mulheres de estudar. Então, beleza, grandes chances desse aqui poder entrar. Esse outro aqui, dinheiro para construir hospitais para garotas. Também, assim, pelo que a gente conhece da Malala, a luta dela é pela educação, né? Não é para hospitais para garotas. Então, também acho que não vai entrar isso aqui. Escolas no Paquistão e na Inglaterra. Também é muito geral isso aqui, né? Esse título não fala especificamente pelo direito das mulheres de estudar, então também acho difícil entrar. E por último, a batalha, né? Ó, parece com português. Batalha da Malala pela vida e educação. Ó, a Malala, ela sofreu um atentado, então ela correu o risco aí de morrer. E ela tem uma luta famosa pela educação das mulheres, então pode ser que entre isso aqui. Então, sem ler o texto, talvez
as respostas sejam essas aqui, né? Lutando pelo direito das mulheres de estudar e a batalha da Malala pela vida e educação. Só da gente olhar para a foto da Malala, pode ser que seja isso aqui. Aí você soma, né? 32 mais 4, 36. E, na verdade, elas são as respostas corretas, são essas mesmo. Mas, assim, o que a gente faz? A gente olha ali, tenta entender do que o texto está falando, tenta responder, aí eu vou checar no texto para ver se, será que é isso mesmo? Será que eu acertei? Aí eu vou procurar algumas palavras-chave aqui no texto. Então, por exemplo, a Malala estava num hospital, Talibã ataque. Então, ela sofreu um atentado pelo Talibã e foi parar no hospital, né? E quem que é ela? Ela desafiou, defied, ela desafiou o Talibã, ban seria banimento, né? Proibição contra garotas na escola. Então, beleza, a Malala esteve no hospital porque ela sofreu um ataque e ela desafiou a proibição contra as meninas estudarem. E aqui tem até o que ela falou aqui, ó. Eu quero, I want, que toda menina, toda criança seja educada, né? Tenha o direito à educação. Então, a gente acha no texto, mas logo no primeiro parágrafo do texto mesmo, a gente já acha ideias, palavras-chave que vão confirmar para a gente que essas são as respostas mesmo. Mas só da gente conhecer quem que é a Malala, só da gente saber, né, de um pouquinho de geografia, o que é o Talibã, o que ele fez, o que ele faz no Afeganistão, Paquistão, etc. A gente tem a nossa ideia geral e consegue. Aqui precisa saber umas palavrinhas-chave, né, para tentar entender essas frases, mas a gente consegue montar uma resposta. E aqui tem uma dica geral, né, que ele coloca: atenção. Muitas vezes, em questões em que se pede o título ou assunto do texto, a resposta é formada por alternativas que incluem ideias gerais contidas no texto. E a gente aprendeu que o texto jornalístico ele apresenta ideias gerais no primeiro parágrafo. Outras respostas podem até trazer pontos que estejam de fato relacionados ao texto, mas o foco desse tipo de resposta não estará em detalhes, é sempre ideias mais gerais. Então, é isso aí que a gente faz, a gente tenta ler o primeiro parágrafo, tirar as ideias gerais do texto, e aí com as ideias gerais a gente consegue achar títulos apropriados para esse texto, certo? Beleza. E aí eu falei, né, que os textos jornalísticos eles apresentam bastante duas estruturas do presente em inglês, que são o presente simples e o presente contínuo, né, present continuous, que é esse gerundismo. Então vamos falar um pouquinho desses dois tempos verbais. Então, o presente simples, ele é usado para falar de ações que são permanentes ou que acontecem com regularidade. Então, por exemplo, uma estrutura que a gente usa o presente simples é falar eu jogo futebol. Significa que você joga sempre com uma certa regularidade, tem o costume de jogar futebol.
é um fato sobre a sua vida, né? Eu jogo futebol. Presente simples. Aqui tem umas frases meio complicadinhas, né? We all face major population challenges. Nós todos encaramos desafios populacionais grandes, né? Então a gente está diante de grandes desafios populacionais. Isso é meio difícil, mas ele usou isso aqui para mostrar a estrutura do presente simples. Esse aqui é mais fácil da gente entender o uso do presente simples. A Malala, agora, now, lives, ela mora em Birmingham. Então, ela mora em Birmingham, é um fato da vida dela. Uso presente simples. A forma de usar o presente simples, ela é bem tranquila. Como que eu construo o presente simples? Para todas as pessoas do inglês, que são I, eu, you, você. Aí eu tenho ele, ela para objetos ou animais, que é he, ele, she, ela, e it, que é ele, ela para objetos ou animais. Temos o we, nós, you, vocês, e they, que são eles. A gente pega o verbo, então se o verbo é, por exemplo, trabalhar, é o verbo work, to work. Eu vou usar, só vou colocar o verbo lá. A única coisinha é que para he, she, it, eu vou colocar um S no final do verbo. Então, por exemplo, ó, they live, eles moram em Birmingham. Eu coloco o verbo morar normal aqui. Mas se eu falar da Malala, eu tô falando ela, né? She. Então eu coloco um S no final do verbo. She lives in Birmingham. Mas é só copiar o verbo e colocar um S. Aqui, I watch films. Eu assisto filmes. Esse filmes é bem britânico, tá? O americano, eles costumam falar movies, mas é a mesma ideia. I watch films. He watches TV series. Como eu tô falando de ele, eu vou colocar um S no verbo. É que às vezes entra, eu não consigo só colocar um S, fica esquisito, ó. Quando termina em CH, em O. Tem algumas regrinhas, se vocês quiserem, eu passo depois lá no Classroom, algumas regrinhas de como colocar o S no final do verbo. Então, aqui nesse caso, fica mais bonito eu colocar ES. Então, he watches TV series. Mas é a mesma ideia, como é he, she, it, eu tenho que colocar S. E aqui, ó, the journalist never replies to my emails. O verbo é reply, R-E-P-L-Y. Quando termina em consoante em Y, eu tiro o Y e coloco IES. Né? Então, o jornalista nunca responde aos meus e-mails. Tá? Mas é a mesma ideia, eu coloco um S aqui. É que quando é consoante Y, eu tiro o Y e coloco IES. Em formas negativas, eu vou usar o don't para I, you, we, they, eu, você, nós e eles. Mas com he, she, it, eu vou usar o doesn't. Né? Então, boys don't have, os meninos não têm. Don't have to face the same, eles não têm que encarar a mesma discriminação. The king, o rei, aí como é ele, né? He, she, it,
eu vou usar o doesn't. The king doesn't attend that annual international meeting. Ele não participou, ele não compareceu na reunião internacional anual. Em perguntas, eu vou usar o do e o does, né? O do e o does. E o que eu faço? Eu coloco o do e o does antes do sujeito. Então, por exemplo, ó, do the representatives, é sujeito, e aí depois vem o verbo. Então, do the representatives agree on that matter? Os representantes concordam sobre aquele assunto? E se for he, she, it, eu vou usar o does, mas é a mesma ideia, né? A pergunta vem, o does, auxiliar, vem antes do sujeito, e aí depois eu coloco o verbo. Como eu já usei o does aqui, eu não preciso colocar S no verbo. Negativo, ó, mesma coisa, né? O rei, ele, eu usei o doesn't, então eu não preciso colocar S no verbo. Se fosse afirmativa, eu teria que colocar um S no final. Aí aqui tem como que eu respondo uma pergunta, né, feita com do e com does. Eu posso fazer o que eles chamam de a resposta simples, a resposta curta, que é, a pessoa me fez uma pergunta, ó, does the girl, a menina mora na Inglaterra? Em vez de eu falar sim, ela mora na Inglaterra, eu só coloco yes, she does. Eu repito o auxiliar, ó, que a pessoa usou. Então, does the girl live in England? Yes, she does. É a minha resposta curta. Esse does, ele significa mora na Inglaterra. Né? Eu não preciso repetir tudo que a pessoa perguntou. Beleza. Também a gente pode usar o do, às vezes parece que ele está jogado no meio de uma frase. Por exemplo, aqui, ó, we do face population challenges. A gente encara, a gente tem desafios populacionais. Só we face estaria correto, né? Essa frase, o sujeito, o verbo fez e o objeto aqui. A gente às vezes usa o do para dar uma ênfase. Então, nossa, a gente realmente tem desafios populacionais. O primeiro-ministro viaja muito. Eu poderia só usar o travel, porque travel é o verbo viajar. Então, eu falaria: o primeiro-ministro viaja muito. Eu usei o does, eu estou dando uma ênfase para o viajar. Então, ele viaja muito mesmo, né? Esse é o presente simples. Recapitulando, uso o verbo para he, she, it. Eu vou colocar o S no final. Às vezes é ES e às vezes é IES. Pergunta, para negativo eu vou usar o don't para todas as pessoas, menos para he, she, it, que eu vou usar o doesn't. Para fazer pergunta, eu vou usar o do como auxiliar para todas as pessoas, menos para he, she, it, né? Ele, ela, eu vou usar o does. E aí a gente tem o presente contínuo lá, o present continuous, que ele é o que está acontecendo no momento da fala. Então, por exemplo, o que você está fazendo agora? Agora eu estou dando aula. É isso que eu estou fazendo agora. É o uso do presente contínuo. O que eu estou fazendo agora? Então, ó, todos os países estão ainda trabalhando,
né? Então, o presente contínuo, ele tem essa forma do verbo com ing, bem característica, né? Malala está continuando a criar, awareness seria destaque, né? E ela está levantando, né, dinheiro para a educação e consciência e dinheiro para a educação. Os preços da gasolina are going down, estão baixando, né? É sempre o que está acontecendo, é esse gerúndio, esse present continuous. E a forma dele, ó, a gente usa o verbo to be, né, que é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Verbo to be, seguido do verbo no ing. Então, I am working. Eu estou trabalhando. Diferente de falar eu trabalho, I work. Que aí é o presente simples, eu trabalho, I work. Mas o que você está fazendo agora? I am working. Eu estou trabalhando. Né? Verbo to be, mas o verbo com ing. Então, por exemplo, a pergunta, ó, o meu auxiliar não vai ser mais o do. Ele é o próprio verbo to be. Então, ó, essa frase na afirmativa seria Malala is working. Malala está trabalhando. Como que eu pergunto se ela está trabalhando? Eu uso is, que é o verbo to be, como meu auxiliar. Então, is Malala working? É sempre verbo to be, depois entra o sujeito e depois o verbo, para fazer pergunta. Negação, eu vou usar is not, que eu posso abreviar, né, para isn't. Malala isn't working. The girls are studying now. Né? As meninas estão estudando agora. Aqui um detalhe bem pegadinha mesmo, que às vezes acontece de ter uma palavra com ing que não é verbo. Então, por exemplo, olha essa frase, parece muito que é um present continuous quando eu bato o olho, né? Eu vejo o verbo to be, is e alguma coisa com ing. Ah, certeza que é present continuous. Na verdade, interesting não é um verbo, né? É interessante, é um adjetivo. Então tá falando, ó, este artigo é interessante. Ele tá usando o presente simples, na verdade. Ele tá qualificando o artigo, ele não tá usando o present continuous. Mas aqui ó, tem cara de present continuous e é. Então, ó, he is working. Ele está trabalhando, beleza? Present continuous. Também, uma coisa importante sobre o present continuous é que tem verbos que a gente não pode usar o present continuous, que são os verbos não progressivos ou os verbos de estado, seria. Então, por exemplo, ó, essa frase da Malala. I want to serve the people. Eu quero servir as pessoas. Mas eu não uso eu estou querendo servir as pessoas. I am wanting. Não usa present continuous com want, por exemplo, com need. Precisar. We need new policies. A gente precisa de novas políticas. Não, nós estamos precisando. Não usa.
Então, tem alguns verbinhos, eu vou passar depois eu tenho os slides de umas regras, tem até uns exercícios, se vocês quiserem, com present simple e o present continuous. E, inclusive, tem um monte de verbo que você não pode usar. Por exemplo, gostar. I like... eu gosto de sorvete, por exemplo. I like ice cream. Eu uso like, eu não falo eu estou gostando de sorvete. I am liking ice cream. Não pode. Tem uns verbos que você não pode usar. Essa forma de present continuous. Aqui temos um vocabulário. Em textos sobre atualidades, é muito comum nos depararmos com palavras e expressões que se refiram a problemas e soluções. Então, por exemplo, essa expressão an issue. Issue é um problema ou uma questão de difícil solução. A challenge é um desafio. To deal with a problem. Lidar com um problema. To tackle. To face a problem. É enfrentar um problema. Se vocês gostam de futebol americano ou rugby, né? É esse verbo mesmo, é to tackle, aquele de derrubar as pessoas. E é bem essa ideia, ó. Derrubar um problema seria meio que enfrentar um problema. To tackle, to face a problem. To overcome. Overcome é superar, então superar um problema. To work on a solution, trabalhar em uma solução. Ó, parece muito com português, tirando work, né? Work a gente precisa saber que é trabalhar, mas solution, solução, problem, problema. To come up with. Então, to come up with seria propor. To find, encontrar. Então, propor ou encontrar uma solução. São expressões que vão aparecer em textos jornalísticos, que ele vai falar de alguma questão, algum desafio, algum problema, aí ele vai falar da solução, trabalhar uma solução, propor uma solução, encontrar uma solução, né? Eita! Aí aqui temos os exercícios propostos no livro de vocês. Então, é tudo com texto, né? Esse aqui acho que dá tempo da gente fazer. Então, eu tenho um textão. Esse texto não é tão grande, acho que é o menor de todos os textos. Mas vamos ler a pergunta antes da gente olhar para o texto. Ele quer que eu responda em português. Então, ó, qual é o foco específico dos estudos realizados no campo de pesquisas denominado Human Robot Interaction? Aí ele pôs uma sigla aqui que eu vi que ela existe no texto em 2 lugares já. O que os pesquisadores do HRI têm descoberto sobre as reações dos humanos ao comportamento dos robôs? Então, eu li as perguntas. Primeira coisa, ele quer saber do foco. Aliás, uma dica geral de texto também, gente. Geralmente, ele pergunta as coisas na ordem que elas aparecem no texto. Ele não vai fazer uma pergunta lá do último parágrafo para depois fazer a segunda pergunta do primeiro parágrafo. Geralmente, as perguntas são na ordem, o que ajuda a gente. Porque, por exemplo, esse HRI aparece nas 2 perguntas e ele aparece 2 vezes no texto aqui. Então, com essa dica, eu sei que onde ele aparece primeiro vai ser a primeira pergunta e onde ele aparece em segundo vai ser a segunda pergunta. E aí eu vou olhar lá o que tem no texto. Então, ó, primeira pergunta é isso aqui. Vamos tentar responder sem saber inglês.
Então, eu quero saber, e apareceu o HRI, vamos tentar achar as palavras parecidas com o português aqui. Então, to study, estudar, fatores, robôs, esse a gente sabe que é trabalhar, humanos. How é como, a gente sabe. Humanos, parece com ver isso aqui. Robôs. Ah, então o foco deve ser estudar os fatores que robôs trabalham com os humanos, que fazem os robôs trabalharem com os humanos. E como os humanos veem os robôs. Uma resposta que faz bastante sentido. E se a gente for olhar no gabarito, ó, questão A, o foco específico dos estudos é analisar os fatores que fazem os robôs trabalharem bem com os humanos e o modo como os humanos enxergam os robôs. Então, olhando, achei a palavra-chave e fui tentando descobrir pelas palavras que parecem com português. Pergunta A. Pergunta B. Né? O que os pesquisadores têm descoberto sobre as reações dos humanos? Essa é maiorzinha, ó. Então, aqui, ó, discover é descoberto, tá? Então, eles descobriram surpreendente coisas. Aí, aqui tem umas palavras que já não parecem com português. Então, robô. Behavior é comportamento. Então, comportamento do robô. Can, é bem útil a gente saber o que é can. Can é pode, de ter a habilidade, né? Então, ó, o comportamento o comportamento que o robô tem, né? Pode ter um impacto maior, bigger, no seu relationship, relacionamento com humanos, do que o projeto, than its design. Ou seja, o comportamento do robô tem mais importância, tem um impacto maior no relacionamento que o robô tem com os humanos do que como o robô foi projetado, né? Aí aqui tem descoberto sobre não. Se você responder até aqui, eu acho que você já ganha um meio certo na questão. E aí ele fala, né? Muitas das regras que governam o relacionamento dos humanos podem ser aplicadas, né, para relacionamento de humano com robô. E as pessoas and people, elas vão ler emoções e motivações no comportamento do robô que excedem as capacidades que o robô tem. Então, as pessoas, elas acabam humanizando, né, o robô. Elas leem coisa ali que o robô nem imagina, nem pensou naquilo. É coisa da gente tem esse... a gente tem isso de querer humanizar tudo. Então, essa resposta já é maiorzinha, ó. Os pesquisadores têm descoberto que, mais do que a estrutura física dos robôs, o comportamento deles exerce grande impacto em seu relacionamento com os humanos. Além disso, então isso aqui era o que eu falei lá da primeira parte, meio certinho, né? Meio certo. Eu acho que ganha até mais do que meio certo nesse item. Além disso, muitas das regras que regem as relações humanas também se aplicam às relações entre humanos e robôs. Os pesquisadores também descobriram que as pessoas podem interpretar emoções e motivações no comportamento de um robô que excedem as capacidades dele.
E aí, gente, por hoje, né, não vai dar para eu fazer mais coisa, mas tem os exercícios propostos, tem um monte de texto, ó, tudo pergunta com os textões. Eu tenho sublinhado algumas coisas aqui, depois eu passo para vocês. E para casa, né, façam os exercícios complementares que tem lá na apostila, eles são bons, e eu descobri que vocês têm acesso ao gabarito. Então, o gabarito que está lá no fim do livro, ó, capítulo 4, ele tem tanto dos exercícios propostos como dos exercícios complementares. Então, eu acho que dá para vocês fazerem. Eu vou colocar lá no Classroom as partes do texto que eu selecionei para responder as perguntas. E para quem quiser, né, vou colocar algumas regrinhas de present simple e present continuous, etc. Beleza, gente? Acho que é isso por hoje. Passei 1 minuto do meu tempo, não sei quem que é o próximo professor aí.